Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, se inscreva agora nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram. E vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem o prazer de receber César Mocelin, da Mocelin Engenharia. César, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bruno. Vamos lá, bater um papo aí. César, conta um pouquinho pra gente da história, né? Como que foi o surgimento da Mocelin Engenharia e até você, aos dias de hoje, né? Os dias de hoje não, até alguns anos atrás, na qual você chega a diretor executivo da Mocelin Engenharia. Legal, vamos lá. A Mocelin é uma construtora incorporadora que foi fundada em 1986, né? Fez 39 anos esse ano. Foi fundada pelo meu pai junto com dois irmãos dele. Saíram do interior de Alfredo Chaves, tiveram uma via sacra ali até chegar, passaram por Vitória até chegar em Guarapari, abriram a empresa, começaram ali com projetos pequenos, mas começaram em Meaípe, lá em Guarapari, depois foram para o centro e foram crescendo ali, ficaram juntos, né, esses três irmãos, por 30 anos na cidade de Guarapari. Eu comecei a me envolver ali na empresa em 2015, depois de ter formado em engenharia civil, morei um ano na Inglaterra, e aí já vim com uma missão ali de entregar 2 empreendimentos que estavam para começar lá em Guarapari e fazer a saída também desses irmãos do meu pai, né? Um dos irmãos estava saindo ali logo que eu cheguei, em 2016, e o outro ficou com a missão ali de sair na finalização desses 2 empreendimentos em 2020. Então fizemos isso. Já foi aquela missão de atualizar a empresa, né, implantar sistema, contrato consultoria disso, daquilo, sistema da qualidade e tal. E de 2020 para frente que a gente começou de fato a investir mais em inovação. Eu já estava ali como diretor executivo desde 2018 e de 2020 para frente, muito por causa também do Base 27, que a gente conheceu os meninos ali desde a fundação, né, a gente começou realmente a investir mais em inovação. Então, que completou 5 anos recentemente, né? 5 Vocês anos, são um dos mantenedores lá. Um dos fundadores e mantenedores lá, junto com o Wilson, o Francisco da Time Now, né, pessoas que ajudaram muito, abriram muitas portas ali pra gente. Então, a Mocelin, eu quis trazer para a capital e a gente desembarcou aqui no Base 27, né, em 2021, logo que o prédio foi inaugurado. Isso foi muito bom, abriu muitas portas ali para gente. Então, a gente continua com o posicionamento da Mocelin Engenharia no alto padrão, né, obras de uma qualidade elevada, que eu considero que não era tão visto assim lá em Guarapari, então eu achei melhor trazer para a capital para aparecer um pouco mais, né, e até o preço de venda ali ser mais condizente com a qualidade que a empresa tinha. É interessante que essa virada de chave, né, de fato ali, quando a gente olha para uma empresa com essa longevidade, já há 39 anos, e aí de 2018 em diante, com esse marco de ter vindo para a Vitória em 2020, né, de fazer essa atuação, está muito ligada a essa tradução de uma nova geração que está ali olhando para o negócio de uma forma mais para uma visão de futuro e de como que é necessário fazer uma adaptação em relação ao próprio modelo de negócio. Como que você, tendo uma experiência internacional, a sua atuação em engenharia e também o seu início de trabalho dentro da própria empresa, fez com que você entendesse que era o momento necessário para trazer o negócio, de fato, para a Vitória, para se desafiar e também desafiar a própria empresa a pensar de uma forma diferente, pensando num novo nicho de mercado e também num novo espaço, né? Que acaba sendo um desafio enorme, vocês já tendo sucesso numa praça, iniciar numa nova praça na cidade de Vitória, que acaba sendo bastante competitiva em relação ao mercado imobiliário também. Legal. A gente vê as estatísticas aí que as empresas na segunda, terceira geração, né, só 5% das empresas chegam na terceira geração. E aí eu penso assim que você pode receber uma herança e pode receber um legado. A herança mais ligada ali ao patrimônio, né, ao que eu tenho, e o legado mais ligado a princípios e valores, ao que eu sou. E eu considero que meu pai me entregou os dois. Ele entregou um patrimônio de uma empresa muito sólida, muito, né, muito forte, ali, um alicerce muito sólido. Desses 30 anos de negócio lá, era uma referência em confiança, uma referência em parceria lá para os corretores, uma referência de confiança para os clientes.
E além disso, também veio o legado, né? De sempre o pessoal muito correto, né? Que honrava ali seus compromissos. Então, a gente tem que olhar para trás, respeitar, né, tudo que foi construído, mas não precisa se contentar com isso que foi construído. Então, tem que olhar eu olhava já para os 30 anos para trás e falava, o que eu vou fazer nos 30 anos para frente, né? Hoje são 39 anos para trás, o que eu vou fazer nos próximos 39 anos, né? Para manter esse legado ativo e em expansão, né? Gerando prosperidade ali. Então, desafio muito grande, chegar numa empresa que era mais velha do que eu, né? Alguns anos ali mais velha do que eu. Tenho gente lá no escritório que tem mais tempo de empresa do que eu tenho de vida. E aí eu tive que suceder aquilo ali. Então foi um desafio muito intenso. No começo, assim, muito jovem, com 22, 23 anos de idade. Então, muito imaturo também, né? Acabava tendo muito embate ali de brigar com meu pai na hora do almoço, aquelas coisas, né? De total falta de maturidade da minha parte. Mas que com os anos ali, né, você vai fazendo uns cursos, vai estudando, vai convivendo, tomando porrada ali no dia a dia, vai aprendendo. Então, aprendi a respeitar mais o que foi construído, né? Tinha muita coisa ali que era o que era possível na época, né? Não era culpa de um ou de outro. Mas, de novo, não se contentar, né? Então, foi aquela missão. Primeiro de organizar um pouco mais com sistemas, com softwares e tal. Mas como eu tive essa oportunidade, né? De, estudar numa UFES, engenharia, morar fora, né? Conhecer bastante coisa fora ali. Tive acesso depois a um horizonte maior do que o que meu pai e os irmãos dele tinham na época, né? Eu me senti também na obrigação de, levar a empresa para um patamar acima, né? Então, a escolha de trazer para a Vitória foi muito ligada ao posicionamento da marca, mas também muito ligada às pessoas, né? Foi, cara, para conseguir as melhores pessoas do nível de empresa que a gente quer construir, acho que a gente tem que, pelo menos, ir para a capital ali, para a Vitória. Então, isso foi bem relevante, assim. Ô César, e aí, desculpa, pegando esse gancho aí, a gente vê que tem, você contando a história, né, mas vê muito forte que a partir desse movimento, principalmente da vinda para Vitória, vocês começam a ter também um posicionamento muito forte ligado à inovação, né? Talvez aí, acho que o projeto 225, ele tem um selo importante, talvez, nessa mudança de um olhar para a inovação, de novas formas de processos construtivos, de novo conceito de moradia, efetivamente. E aí, assim, como que esses elementos, como você colocou, do base, dos seus estudos, etc., influenciaram esse viés de inovação, mas principalmente como que você conseguiu, porque o grande desafio no fim do dia é como que você implementa essa cultura de inovação para dentro da organização também, né? Que acho que era o ponto que você ia até justamente comentar. Então, assim, é claro, você tem um viés de inovação, de novos produtos, de novas formas de fazer, de construção, porém, você tem que passar, né, esse legado, ou construir esse legado junto com o seu time também. Como é que foi isso, cara? Acho que o Base 27 teve um papel muito importante ali pra gente, né? Porque ele criou tanto o ambiente quanto a ambiência para ajudar a empresa ali a ter mais forte essa cultura de inovação. Então, se fosse eu sozinho ali tentando fazer tudo, acho que não teria conseguido. A gente também... Acho que é um papel importante da liderança ali, de escolher as pessoas certas para estarem no barco com você. Então, escolher pessoas já que têm esse mindset, têm essa cabeça também mais aberta para a inovação, né? Acredito também que quando a liderança patrocina isso, né? Quando vem de cima para baixo, isso também ajuda muito. Então, foi um trabalho, assim, de cultura, né? O Wilson Calmon fala que são 5 anos para você conseguir ir mudando um pouco a cultura da sua empresa, né? Então, você pegar uma empresa já com 30 e tantos anos e para mudar isso, lógico que demora muito tempo. Foi de 2015 a 2020 ali, entendendo primeiro o que estava acontecendo. Eu já investi em startups lá desde 2017, mas muito por acaso, assim, no começo ali, sem saber o que estava fazendo. Então, mas isso também acabou me expondo a ambientes, né, de startup, de inovação, de investidores, de venture capital e tal, que se eu tivesse continuado só na empresa de construção civil lá em Guarapari, eu não teria conhecido, não teria conseguido traduzir melhor isso para o time, né? Então, é lógico que é um desafio constante, mas a gente vem se expondo a esses ambientes,
vem treinando o time, vem fazendo investimentos ali, mas é trabalho contínuo, né? É trabalho para a vida toda ali, de sempre estar buscando o que está na vanguarda, o que a gente pode trazer de novo. Antes da gente entrar no detalhe de algumas questões da Mocelin Engenharia especificamente, eu queria entrar um pouco mais exatamente nesse ponto que você colocou sobre os investimentos, e aí olhando eventualmente o César como uma pessoa física especificamente, e os instrumentos que vocês foram criando para profissionalizar esses investimentos anjo ou investimento seed que a gente tem ali, né? E a profissionalização que vocês tiveram em relação a isso, tendo já, né, nesses investimentos feito a saída, né? O desinvestimento em alguns projetos que vocês entraram ali no início e conseguiram capturar o valor nessa crescente aí desses negócios, dessas startups. Como que você identificou que isso poderia ser uma forma de diversificação do próprio patrimônio que você tem e, enfim, a forma como você tem ali de disposição, né, não apenas no mercado de construção, incorporação, engenharia, e como que você, a partir dessa experiência como pessoa física e nesse veículo que você construiu, entendeu que seria possível trabalhar não apenas no investimento em venture capital, mas também em corporate venture capital, trazendo essa jornada de investimento para empresas sendo investidas pela própria Mocelin Engenharia ou dos veículos de empresa investindo em empresa. Como é que foi essa jornada enquanto investidor? Legal. No começo foi muito mais sorte do que competência, né? Por acaso conheci ali os fundadores da Zite, depois fundadores da Chip. E aí aquela conversa de família mesmo, de pai, vamos arriscar aqui um valor, vamos ver o que dá. E aí as duas primeiras investidas, né, a Zite e a Chip, duas startups capixabas foram vendidas ali em 2019 para um grupo grande. E olhando para trás, conectando os pontos, quem me apresentou para o Wilson Calmon, que foi um dos fundadores lá do Base 27, um dos principais idealizadores, foi o Rodrigo, fundador das duas startups. Então, talvez eu não estivesse hoje no Base 27 se não fosse esse investimento lá em 2017, que eu não tinha nem ideia do que estava fazendo ali, e que, por sorte, né, deu certo. E aí, depois desses investimentos, a gente se envolvendo aí com esse tipo de ambiente e tal, a gente acabou encontrando também mais uma oportunidade lá de uma startup de Londrina, num grupo que era de Construtech Angels, nem existe mais, hoje foi o que originou o Terracota. Esse grupo era de empresários executivos da construção civil que viam ali iniciativas, startups, e escolhiam investir ou não. E teve uma startup chamada Arbo, que passou por esse grupo, ninguém gostou, ninguém investiu, e eu olhei aquele negócio e falei, cara, tem um negócio interessante aqui. Levei para um, levei para outro, levei para o meu gerente comercial, levei para um parceiro daqui de Vitória. Acabamos fazendo o primeiro grupo anjo ali dessa empresa e também 1 ano e meio depois também foi vendido. Então, assim, os 3 primeiros investimentos foram 3 exits em coisa de 2, 3 anos. Foi muita sorte, acho. Diga-se de passagem que é um ponto fora da curva, né? Totalmente fora da curva. E não acho que eu vou continuar acertando assim pro resto da vida, não. Mas isso foi bom pra ver assim, tem um negócio aqui, né? E aí, mais pra frente, a gente começou a ver mais oportunidades também ligadas ao core business, né? Não só oportunidade de investimento, mas, isso aqui pode gerar valor para o meu negócio principal. Né? E a gente fez outros investimentos ali na Arca e na Spotlar, já de uma forma mais estruturada. Né? No começo teve investimento que foi com uma PJ, M2 Participações, feita para isso, feita para participações externas. Teve coisa também que foi feita na pessoa física, por questões tributárias ali. E o CVC ele já tem também um CNPJ diferente, que é da Mocelin Engenharia, que fez esses investimentos nessas startups que são ligadas, de fato, ao mercado imobiliário. Né? E isso ajuda a gente tanto a ver tendência de mercado, a ter acesso a dados, a ter, às vezes, conversa com grandes fundos de investimento ou com grandes empresas, grandes incorporadoras, né? de igual para igual. Então, isso traz dados, traz informação, coloca a gente um pouco mais à frente das tendências ali de mercado, e é lógico que a gente conta também com retorno financeiro depois. Cara, aí nós estamos falando, né, da M2, e o ponto que eu queria te perguntar, assim, olhando para... Você tem naturalmente um grande desafio quando você faz esse movimento de explorar o mercado de Vitória e de disruptar aqui, de certa forma, trazer novos produtos, novos conceitos. Esse já é um desafio grandioso
vamos colocar assim, por natureza, né? E aí, quando você faz o movimento também de criar a M2, eu até olho analogamente, a Time Now também tem um ecossistema que ela investe de startups e tal. O ponto que eu queria te perguntar é como que você analisa de uma forma objetiva esses investimentos? Quais são hoje essas empresas? Assim, quantas empresas estão no portfólio de vocês? E se elas seguem uma tese essencialmente ligada à construção civil? Porque também existe um desafio de gestão de tempo. E à medida que você vai crescendo enquanto investidor anjo, né, você também vai tendo outros desafios de gestão, de acompanhamento, e isso eventualmente pode tirar o foco do seu core business, que é justamente a Mocelin Engenharia, né? Então, como é que é essa gestão aí de um olho nas oportunidades e nas startups que estão eventualmente disruptando o mercado aí, e esse olhar no seu core business aí de continuar crescendo substancialmente aqui em Vitória? Legal. Claro que eu gasto muito mais tempo olhando terreno e olhando obra do que olhando startup, né? Mas a gente, lá no começo, assim, foi de forma muito artesanal, não teve tese, não teve nada. Mas a partir do momento que isso ganhou um pouco de tração, hoje a gente já tem uns 8 investimentos em startups, mais o fundo lá do Terracota Ventures, né? Que foi o primeiro fundo do Brasil, que foi o primeiro fundo brasileiro que investe somente em PropTechs e Construtechs, ou seja, só em startups de mercado imobiliário e construção civil, no Brasil e na América Latina. A gente está desde a fundação desse fundo, né? Desde que começou lá o Terracota. Hoje, para entrar numa startup, eu só aprovo ali o investimento, só avanço com o investimento se tiver alguém na rodada ou já em rodadas anteriores que entende mais disso do que eu. Perfeito, é um bom critério. Então, com a Arca tinha lá o Marcel, né, o Fundo Soberano, então a gente estava muito bem respaldado, a Ace está lá acompanhando, né, acompanha muito mais do que eu, logicamente, nem me meto ali muito. Na Spotlight também tem investidores ali, poxa, Cirela Ventures, né? Tem o Terracota que tá lá desde o começo, o próprio Marcel tá lá também. Então, são pessoas ali que têm muito mais capacidade de análise ali de startup, de venture capital do que eu. Então, a gente acaba usando isso também como uma validação, né? Usa as teses que têm a ver com o nosso core business, mas que também já tem alguma validação prévia. A gente não tá mais naquele primeiro... Friends and Family ali. O seed money, né? Você já pega então já pega ali pelo menos um estágiozinho depois. E hoje essas startups auxiliam você na gestão da Mocelin Engenharia em algum aspecto? Não auxiliam diretamente na gestão, mas auxilia mais em olhar tendências de mercado, né? Abrir portas ali, às vezes com fundos, com gestoras, com outras coisas ali que acabam ligando ao negócio principal, não com a gestão de fato no dia a dia. E eu entendo que essa exposição ao novo, às tendências e de fato de estar conectado com as novas demandas de mercado, de entender de fato o que o público está pedindo, e a partir exatamente do reposicionamento que a Mocelin Engenharia fez, vocês começaram a olhar para os aspectos que são fundamentais para percepção de valor exatamente desses clientes, dessa nova demanda de um público de alto padrão, que a gente está falando que é o direcionamento que a empresa começou a ter a partir de 2020. Quais que foram os principais elementos que vocês estudaram, observaram e implementaram que se traduziram, por exemplo, em 80% já de venda do empreendimento aqui na cidade de Vitória, que é o Air? E a gente vai falar aí também de um empreendimento que está sendo lançado agora, né, no mês de agosto de 2025, que é o FIT, que tem uma perspectiva, né, tem uma certificação, né, Fitwel, tem a perspectiva arquitetônica de traduzir a inovação, de ter um alto grau de, por exemplo, de walkability, né, de estar ali muito próximo de algumas lojas, amenities, enfim, escolas, padarias, supermercado, que você consiga fazer tudo ali, né, a uma distância de caminhada realmente ali, que isso, de certa forma, traz qualidade de vida para as pessoas também. Então, quais que foram os elementos que vocês observaram, como que vocês têm, de fato, implementado isso e como que vocês criaram esse ecossistema para não apenas terem aspectos internos de implementação disso, mas de conectarem pontas de parceiros, de players que, de fato, já executam isso em outras localidades e que, trazendo isso para a cidade de Vitória,
acaba sendo uma inovação na construção civil. Legal. O nome da empresa é Mocelin Engenharia, mas a gente tem que olhar muito e olha muito para a arquitetura, né? A gente não pode esquecer disso. Então, eu vejo que a gente olha muito para a inovação, olha muito para a tecnologia, mas sempre lembrando que inovação é meio, inovação não é fim, né? O fim é gerar mais valor para o nosso cliente. Então, um caminho que a gente segue é investir muito em produto, né? E aí no produto é diferente de só o projeto, mas passa, lógico, por trazer bons arquitetos, trazer bons projetistas, a gente ter um produto que atende de fato ao nosso público, né? A gente busca ouvir muito tanto nossos clientes quanto nossos parceiros corretores. Então a gente chama os corretores para sentarem com a gente, abrir planta, abrir projeto, riscar, rabiscar, volta atrás, já atrasamos o lançamento mais de uma vez por ouvir os corretores, entender, ter a humildade ali de entender que a gente não estava no melhor caminho, então que tinha que voltar atrás e refazer. Então a gente acredita hoje muito no investimento no desenvolvimento de produto, né? Você pega uma marca como uma Tesla, que é uma marca que eu gosto muito ali de usar como referência, eles não investem em marketing e propaganda, investem tudo em produto, em desenvolvimento de produto, né? Então a preocupação é sempre fazer o melhor produto para o seu cliente. Eu acho que a gente está bem nesse caminho aí. Então, quem são os melhores arquitetos do Espírito Santo, quais arquitetos de fora que a gente pode trazer? Então a gente já trouxe arquitetos de Florianópolis para os 2 primeiros projetos, está trazendo um arquiteto de São Paulo agora pro bem renomado ali para o terceiro na Aleixo Neto, né? Achamos uma certificação internacional de bem-estar. A gente vai ser o primeiro empreendimento, vai ter o primeiro empreendimento entregue no Espírito Santo com essa certificação Fitwel, né? E isso, poxa, porque é uma certificação de bem-estar, não é uma certificação de eficiência da obra, né? É uma certificação de bem-estar pensando nos clientes, pensando nas pessoas que vão usar ali o prédio. Então é sempre pensando muito no valor que a gente gera para o nosso cliente e como que a gente consegue ir melhorando o nosso produto. Cara, aí tem um ponto interessante, sim. Eu já mudei 2 vezes em 2 empreendimentos que traziam, de certa forma, tecnologias e conceitos relativamente novos. Um era a reutilização de água da chuva, e também já vinha com uma estrutura de tomadas para carros elétricos, e no mais recente, um espaço que era justamente para carregamento de carros elétricos. E na prática, cara, quando a gente chegou utilizando ali, hoje teve recentemente uma assembleia de condomínio, porque a tomada que foi pensada, o cara chegava lá, plugava, e o vizinho falava assim, pô, mas eu tô pagando a energia aqui e tal. Cara, no final das contas, a tomada lá teve que ser desativada, e eles até instalaram agora uma estação própria aí que você vai pagar e tal. No fim, resolveram o problema, mas o que foi concebido inicialmente acabou não gerando vamos dizer, a entrega de valor prometida, né? Então, eu fico pensando também assim, dentro desse processo de desenvolvimento, dado que você lança um produto e ele vai ser entregue ali 2, 3 anos depois, muita coisa pode ter mudado nesses 2, 3 anos, né? Então, como manter o projeto e a geração de valor atualizada para que no dia a dia seja de fato utilizada aí pelo cliente? É o grande desafio, eu acho, das consultoras, das incorporadoras, né? Que a gente trabalha sempre no longo prazo, né? São 2 anos ali para você comprar um terreno, aprovar um projeto, lançar em média, né? Um empreendimento, mas 2, 3, 4 anos de obra, depois mais 5 anos de garantia, e esse cliente pode ser que ele more lá por 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Então, como que eu garanto que esse prédio vai continuar atual daqui a 30 anos, daqui a 20 anos? A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nisso. Então, às vezes, você vê muita marca que acaba indo num hype, né? Fazer o que tá bonitinho na propaganda ali e tal, mas que não funciona. Então, a gente sempre tem muito esse cuidado, né? De pesquisar. Pô, isso tá funcionando em algum lugar do mundo? Isso já foi utilizado em algum lugar do mundo? Tá realmente, né? Gerando benefício ali para os nossos clientes? E a gente tem uma grande dificuldade, né? Que se eu testar algum produto, testar alguma feature, alguma coisa ali no apartamento, e o Gabriel for lá e comprar esse apartamento, ele tá comprando meu protótipo, né? Então é mais complicado. Exato. De ver. E aí daqui a 5 anos, às vezes o Gabriel vai reclamar ali que aquele negócio que eu testei não tá dando certo. Então tem muita coisa que a gente simplesmente não cai na onda, assim. Pô, vamos botar uma tomada USB, mas daqui a pouco já mudou para USB-C. Então adiantou, gerou valor de fato pro meu cliente, né?
Você faz um prédio de 100 unidades, você tem uma vaga para carro elétrico que racha para o condomínio inteiro. Faz sentido ter essa vaga? Às vezes não faz. Então, é sempre preocupar de fato com o uso, né? Não só o que fica bonito na propaganda, no marketing ali, mas que de fato depois não vai ter uso nenhum. Então, até na hora, por que a gente fala que são ambientes inteligentes para o futuro? Que a gente pensa de fato no uso ali, né? A gente tenta otimizar os espaços, tenta otimizar o que é lazer do prédio, né? O que vai ser, de fato, utilizado ali pelos clientes, que eu também não posso só pensar no que fica bonito, mas que custa muito caro, que vai gerar uma despesa muito alta para o condomínio depois. Então, é sempre pensando ali de uma forma mais inteligente que a gente consiga gerar, de fato, valor. Boa, só para colocar no caso prático, né, o de reutilização de água da chuva. Então, aí tinha uma estrutura, uma tubulação, uma caixa específica e tal, não sei o quê, e no fim do dia ele era utilizado para as áreas comuns. Não tínhamos uma área comum, né, um garden assim muito grande, que eventualmente poderia ser utilizado. Cara, no final das contas, a água, a estrutura, a tubulação toda servia ali para limpar a garagem, por exemplo. Então, assim, é um uso, talvez uma estrutura de custo muito grande, nesse subutilizado. Nesse hype que você colocou, não, mas peraí, eu sou SG, eu tô reaproveitando a água da chuva para limpar a garagem. Algumas coisas também não são culpa do empreendedor, algumas coisas são culpa da legislação, tá? Tem coisa que obriga a gente ter umas coisas no projeto também que às vezes não faz tanto sentido, mas a gente é obrigado. E um ponto que a gente precisa observar em relação a isso, quando a gente fala de arquitetura, ela precisa ser também atemporal. Obviamente, a gente precisa pensar nos conceitos que vão ali trazer algum tipo de chamariz para um novo público, para algo que o mercado virou e que isso vai se traduzir ali em VGV, especificamente, em valor de metro quadrado. Obviamente, as escolhas dos espaços também, onde estão inseridas. E aí eu queria entender muito dessa ótica de como que vocês olham para isso, né? Essa disputa por espaço conta muito em como que você vai entregar o resultado na ponta, que é uma mescla de conceituação e, naturalmente, de localização. Então, quando a gente olha os empreendimentos da Mocelin, me parecem que hoje vocês têm essa curadoria de escolher muito bem essa localização. Como que vocês começaram a olhar para isso? Não apenas numa ótica de, poxa, eu vou para os bairros, se eu vou falar de alto padrão, eu vou para os bairros mais caros, mas porque existe também vetores de crescimento, né? Se eu falo de determinados espaços, de alguma forma já estão plenamente ocupados ou que talvez não entrem dentro de uma viabilidade interessante, eu posso começar a olhar também para o alto padrão em determinadas localizações que vão se tornar um vetor de crescimento e às vezes numa ótica não apenas do mercado consumidor ou de quem vai comprar o empreendimento, mas na ótica do investidor, né, já que vocês, de certa forma, precisam olhar esses dois chapéus, também pode ser uma vertente interessante. Como que vocês têm olhado para essa conceituação, obviamente, mas principalmente para a localização e vetor de crescimento da cidade de Vitória e, enfim, capixaba de modo geral? Legal. A máxima ali do mercado imobiliário de location, location, location continua sendo verdade, né? Às vezes a gente compra um produto um pouco pior numa localização excelente, ao invés de comprar um produto melhor numa localização que não me atende, né? E vai continuar sendo assim sempre, né? A gente sempre vai buscar mais praticidade ali. A gente olha hoje, né, tá posicionado ali com 3 terrenos na Praia do Canto, não é para ostentar que eu moro na Praia do Canto, é porque, poxa, a gente enxerga valor no bairro, a gente enxerga valor nas localizações ali que a gente está, porque vai realmente trazer comodidade, trazer praticidade, usar menos carro, andar mais a pé, ter as coisas próximas, né, ter serviços próximos e tal. E a gente, foi legal você falar do atemporal, né, porque isso também é uma coisa que a gente busca muito, né, na hora de... Primeiro, na hora de conceber o projeto, a gente faz ele de dentro para fora. Isso foi uma coisa que meu pai sempre bateu muito ali, me ensinou que, poxa, primeiro você faz as plantas, você vê a qualidade do produto, depois você trabalha a fachada. Não adianta fazer uma fachada maravilhosa, toda enfeitada, e o apartamento é uma porcaria. Porque o cara vai morar no apartamento, não vai morar na fachada. Sim, eu gosto de olhar isso também para carro. Carro não adianta ser o carro mais bonito do mundo, se quando você entra dentro dele, você passa uma parte dentro do que olhando para ele. Exatamente. Então, esse olhar na concepção do produto, olhar para um produto mais atemporal. Então, a gente, cara, você não vai ver nos produtos da Mocelin, né, os que a gente está lançando, não vai ter uma luz verde, amarela, vermelha na fachada.
porque está na moda o amarelo nessa estação, né? A gente vai fazer sempre coisas mais atemporais e com o longo do tempo, com aquilo exposto à chuva, sol, aquilo também, aquele material vai se manter, né? Vai ser um material de qualidade que vai se manter ali mais ou menos nas características originais dele. Então a gente sempre se preocupa muito com essa atemporalidade ali dos produtos e de manter os ativos resilientes, né? A gente pode estar vendendo um apartamento para uma pessoa que está comprando seu primeiro imóvel, está realizando ali esse sonho, ou pode estar vendendo para uma pessoa que está comprando seu 5º, 6º, 10º imóvel, que tem uma carteira de locação, ou que vai deixar para um filho, né? Mas, de qualquer forma, se a gente está bem posicionado num bairro estratégico, numa esquina estratégica, numa quadra estratégica, né, que tem serviços, que tem praticidade ali, esse ativo vai ser sempre um ativo resiliente aos ciclos econômicos, né? Então, você comparar ali, você está próximo, né, às centralidades, ou está no vetor de crescimento de fato, ao invés de estar num bairro que está morrendo, isso você está vendendo mais valor para o seu cliente também daqui a 5, 10, 20 anos, quando ele precisar revender, ou quando ele for alugar, ou mesmo quando ele for morar ali. Sim. E o entorno vai se transformando, sempre melhorando. Isso é uma questão que passa muito por uma avaliação não apenas do prédio em si, mas de uma questão de urbanismo. E aí, naturalmente, quando a gente fala de uma empresa de construção, engenharia, incorporação de modo geral, a gente precisa entender também o papel que ela ocupa nos espaços em que ela ocupa, no sentido de como que eu posso ser um agente também de transformação das políticas que restringem a construção desses espaços. Porque se a gente está falando de aumento de qualidade de vida para as pessoas, de eu ter walkability, de eu ter, enfim, proximidade do consumo, do emprego, de usar menos carro, naturalmente eu preciso crescer verticalmente, porque se eu tenho restrição de espaço, e aí boa parte daquilo que a gente tem de periferias e de uso indiscriminado dos espaços, né, de favelas, de áreas que não são tão interessantes, são exatamente por essa restrição do uso do espaço vertical. Porque se eu tenho um espaço vertical indeterminado, assim como a gente tem uma liberdade econômica e construtiva, por exemplo, em Balneário Camboriú, naturalmente a gente conseguiria ter apartamentos, prédios que atenderiam a um determinado nicho, a um público. Aí, obviamente, a gente começaria a conversar sobre preço de metro quadrado, exclusividade, etc. Mas, certamente, eu conseguiria ter muito mais pessoas tendo acesso a uma qualidade de vida muito melhor. Eu teria o uso do espaço de forma muito mais inteligente. Você quer saber como a gente explode o PDM, por exemplo, dentro de uma cidade, né? Algo nessa linha, porque assim, se a gente está falando, por exemplo, de inserção dentro do Base 27, de uma cultura de inovação que nasceu lá, numa perspectiva inicialmente de construtoras, empresas de engenharia de modo geral, mas depois virou algo mais genérico, certamente a gente precisa conversar sobre o uso desses espaços, né? Eu acho que tendo empreendimentos que falam sobre isso, que têm essa vocação, assim como os da Mocelin Engenharia, isso traz uma ótica de que esses espaços precisam ser reinventados. Eles precisam ser revisitados de diferentes formas. Não sei o que você pensa sobre essa perspectiva. Assim. Legal. Vou dividir em duas partes aqui, então. Falar da ocupação, do adensamento e falar também do entorno, né? A gente é do Líderes do Amanhã, né? E no primeiro fórum que eu fui, do Líderes, teve uma palestra de um cara falando sobre cidades e urbanismo e tudo mais. E a gente tem um conselheiro lá de Florianópolis, que é o Fabrício Schweitzer, que ele também fala muito nisso, né? É uma ótica muito errada pensar que o adensamento de um centro urbano é ruim. Não faz sentido você não adensar um centro urbano. Quando você obriga as pessoas a irem para mais longe daquele centro, que é onde as coisas acontecem, onde todo mundo quer estar, você está desmatando mais áreas, você está, né, ocupando mais áreas ali com concreto, com asfalto. Você está fazendo essas pessoas se deslocarem mais no seu dia a dia, então vai gerar mais pegada de carbono, carro, ônibus. Então, o adensamento das cidades é muito positivo. E aí eu citei o Líderes da Manhã porque nessa palestra lá do fórum me marcou muito, que eu não lembro o nome do palestrante, mas ele estava dando exemplos lá de adensamento de cidades, e Vitória, assim, era absolutamente menos densa do que Barcelona, do que Paris, do que outras cidades que até dá uma sensação de que são construções mais baixas, né? Mas tem aquele centro ali muito, muito adensado. Então, quando a gente permite que um centro, que os bairros principais aqui da ilha de Vitória, por exemplo,
Se a gente permitisse que eles fossem mais adensados, fossem mais verticalizados, lógico que vai ter seus afastamentos, vai ter suas regras ali para não virar tudo um bloco só. Mas a gente consegue ter mais moradias a um preço um pouco mais acessível. Lei da oferta e da demanda, né? Óbvio isso aí para cada um. Então, eu seria muito a favor de vender por um metro quadrado mais baixo e vender mais, né? Dar oportunidade a mais pessoas de morarem ali dentro desse centro, seja um centro de Vitória, seja um centro de Vila Velha, seja um centro de Serra, né? Quem gostar da sua cidade ali. Então, eu penso que falta um pouco é até uma falha nossa da construção civil de conseguir vender, conseguir explicar isso melhor para as autoridades públicas. Levar o legislador lá para o Base 27 para fazer uma dinâmica com ele, fazer aqui as dificuldades. Né? Tem um conceito que a gente também viu no Líderes da Manhã, que é a cidade de 15 minutos. Né? Agora, cada vez mais você vai ter essa tendência de adensar mais ou de ter ali, né, a sua rotina, a sua vida próxima do seu trabalho. Né? Porque... Pô, imagina, você vai em São Paulo, aí você pega 2 horas para chegar no seu trabalho, 2 horas para voltar e tal. Isso torna inviável, né? Então, é um conceito que a gente, de fato, poderia, né, atuar junto com os legisladores para modificar vamos dizer, essa arquitetura arcaica, talvez, que a gente... sobre o regime de PDM que a gente tem aqui e como fazer isso. Cara, eu acho que é um trabalho interessante. Né? E o problema não é só em Vitória, lógico, né? Eu tava 2 semanas atrás, estava em Curitiba. Curitiba hoje só tem lançamento de alto padrão de 4 quartos de X milhões para cima. Mas e aí? Quem não consegue comprar esse 4 quartos de X milhões? Aí, né, às vezes você vai fazer um apartamento de um estúdio, um quarto de 20 metros quadrados. Nossa, mas é um absurdo, 20 metros quadrados. Mas e se a pessoa quiser morar nesses 20 metros quadrados para ficar próximo ao trabalho? Sim. Olha que excelente que seria, né? Eu gosto de pensar que a principal decisão que uma pessoa toma na vida é o lugar onde ela vai morar. Porque todas as outras coisas que ela vai fazer se baseiam exatamente dessa decisão. E quando a gente olha, né, e aí vale a pena olhar, né, no site da Mocelin, dá para ver os empreendimentos, enfim. Tem o Where, que eu tava dando uma olhada, que é bem bacana, a localização, pô, muito privilegiada, o Fit, que ainda, né, em primeira mão, a gente falando aqui sobre o Fit 370 especificamente. Cara, são escolhas que quando você olha a localização, que você tem no entorno, a qualidade de vida que você tem, os acessos que você tem em relação aos espaços, cara, quem obviamente olha para isso como uma prioridade na vida, é golaço. É, de fato, assim, a possibilidade de ter todos os aspectos que a gente está falando, de conseguir ter um alto grau de qualidade de vida. E isso, naturalmente, cara, não tem preço por metro quadrado que de fato não se traduza nisso, né? O preço por metro quadrado é exatamente a tradução da qualidade de vida que se busca a partir disso, né? Acho que o que vocês têm olhado exatamente para esses empreendimentos, as escolhas da localização e da conceituação dos espaços, é pensando numa demanda de um mercado que está buscando exatamente qualidade de vida e que o Espírito Santo, de um modo geral, e principalmente a cidade de Vitória, quando a gente olha IDH, a gente olha PIB per capita, a gente olha... de certa forma, a longevidade das pessoas, acesso aos espaços e como é que as pessoas, né, têm uma qualidade de vida interessante, praticam esportes, alimentação de modo geral. Certamente, a conceituação dos empreendimentos tem a compreensão exatamente do local onde eles estão inseridos. Né? Com certeza. E Vitória tem bairros que estão no top 5 IDH municipal do Brasil, né? Praia do Canto, Barra Vermelho, Mata da Praia, eles estão nesse top aí. Então, é lógico que a gente escolheu estar nesses bairros, não foi por acaso, mas falando do adensamento, né, a gente permitiria muito mais pessoas estarem nesses bairros se a gente conseguisse adensar mais o produto. E aí, acabando a outra resposta lá também, sobre o entorno, né? O Fabrício Schweitzer lá, nosso conselheiro, ele também sempre bate muito nessa tecla, né, cara? Você está fazendo um empreendimento ali, como que o entorno vai ficar melhor do que antes desse empreendimento, né? O que você vai melhorar no entorno? O que você vai melhorar para as pessoas que passam ali todo dia? O que você vai melhorar para as pessoas que moram ali no entorno, né? Então, a gente sempre também tem essa visão, esse olhar de, cara, eu tenho que melhorar as coisas aqui, eu não posso chegar, né, piorando, não posso estragar o bairro, eu tenho que ajudar a melhorar esse bairro. E via de regra... o adensamento melhora, né? Melhora por serviços, melhora pela segurança, né? Eu vivi uma transformação, eu vi
recente transformação em Bento Ferreira, por exemplo, estou lá já há 12 anos, e, cara, como que oferta de serviços, segurança na rua, qualidade né, até compraram lá a padaria e tal, então, assim, tudo vai melhorando, né? Esse é um aspecto que eu acho também interessante. A gente chegou a mencionar rapidamente, mas por conta das limitações de PDM e da legislação, a gente naturalmente tem outros, vamos dizer, sweet spots aí que estão sendo pensados aí dentro da Grande Vitória, né? Como que você vê esses novos bairros também e eventualmente você dá uma dica aí para a gente investir e comprar o terreno para valorizar lá também, de repente a gente fazer uma parceria aí. É um desafio muito grande de fazer essas previsões, leitura, né? essas leituras. Sempre tem, bairro Bento Ferreira é o bairro da vez, né? Mas, assim, acho que a maior dificuldade hoje de mudar, de atender mais bairros, é de fato a legislação. Porque às vezes a gente, avalia muito terreno lá em Jardim Camburi. Quando são terrenos menores, você tem tanta limitação no PDM que às vezes você não consegue remunerar o que o dono do terreno quer. Né? E outros bairros ali também têm essa dificuldade, né? Você tem uma limitação de altura, você tem uma limitação de afastamento, de altura proporcional à largura da rua, são várias coisas ali que são entraves, né? Mas é lógico, Vitória é uma ilha muito pequena, né? E a gente se a gente não mudar essas coisas de adensamento, Vitória já vem perdendo. A gente contratou uma pesquisa uns meses atrás e mostra que Vitória já vem perdendo habitantes para cidades do entorno. Vitória está perdendo gente para Serra, para Vila Velha, para Cariacica, né? Então, isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal, é um declínio ali da cidade, que isso tem que ser revertido de alguma forma por políticas públicas e pelos empreendedores, né? E aí a gente, lógico, não pode ficar só olhando para Praia do Canto. Você vê os empreendimentos ali da Curva da Jurema, né? Transformaram totalmente a região. Às vezes em Bento Ferreira também foi um ou outro empreendimento imobiliário que chega e muda ali a região. E realmente a construção civil tem esse poder, né? De mudar o seu entorno, entendeu? Tem um ponto, César, que você, voltando para a inovação, né? Você citou o certificação Fitwel e você... acho que mencionou também, pelo menos antes da nossa conversa, o uso do steel frame, né, que ele auxilia tanto no custo da produção, quanto principalmente sob o viés do usuário, a sensação de calor, etc. Então, como que esses materiais também, esses novos modelos construtivos, né, como que você alia essa questão da arquitetura, da inovação, da arquitetura atemporal, ligado também a novos materiais, e como que na ponta eu, como cliente da Mocelin Engenharia, vou sofrer ou desfrutar, né, dessa geração de valor e desses novos produtos. Como que isso funciona? Legal. Tem coisa que é muito interessante, assim, né? Por que a gente buscou um sistema de paredes um pouco mais eficiente ali, termicamente, acusticamente? Porque, cara, eu odeio passar calor dentro de casa. Então meu cliente não precisa ter isso. E Vitória, apesar das 2 semanas desse de clima londrino, né? Mas o inverno já passou, já volta tudo ao normal. Já volta ao normal. Ano passado não teve inverno, foi tudo verão, então tá tudo certo. 2 semanas tá ótimo. Então, um pouco foi isso. Cara, vamos buscar sistemas que sejam mais confortáveis ali para quem tá usando o apartamento. E outra é que a busca por eficiência na construção civil vai ser sempre eterna ali, né? Então, tem sistemas que parecem inovadores, por exemplo, o steel frame, mas que na verdade ele foi feito, foi criado em 1800 e não sei quanto. Só que no Brasil a gente usa muito pouco. E aí tinha aquele preconceito com drywall, né? Que drywall é porcaria. Não, drywall é um sistema muito bom, muito eficiente, é muito usado nos Estados Unidos, na Europa e tal. A gente não gosta porque talvez algumas construtoras lá no começo faziam de forma errada, sem seguir norma, né? Sem respeitar os padrões. E isso acabou marginalizando ali, né? Acabou dando uma fama ruim ao sistema. E o steel frame, por exemplo, por que a gente decidiu usar, né? Um pouco por causa de viagens, de ver que, poxa, nos Estados Unidos o steel frame é usado em construções de alto padrão. O wood frame é usado, às vezes, num padrão um pouco mais baixo, mas padrão mais alto usa steel frame. Então, cara, realmente o negócio está validado aqui,
faz sentido usar. E a gente encontrou uma empresa global que dá garantia na execução desse sistema. Eles acompanham a engenharia durante a obra toda ali para dar garantia nesse sistema. Então, eu sei que se eu tiver um problema pós-obra, eu estou respaldado junto com meus clientes com uma gigante global, né? Então, aí a gente toma essa decisão de usar. Não dá para pegar uma empresa pequena qualquer que acabou de chegar com um sistema diferente e vou botar isso num prédio para vender para meus clientes, né? Qual é a segurança ali com relação a incêndio, como que esse material vai se comportar daqui a 10 anos? Aí não, mas quando você pega um negócio que lá em 1900 já era utilizado e tem uma global respaldando, aí de fato a gente consegue implementar. César, olhando um pouco a visão de futuro, né? Você comentou muito que a gente precisa olhar para trás com respeito e precisa, né, entender como é que é possível aí olhar para os próximos 39 anos de empresa e continuar sendo relevante, trazendo inovação e trazendo projetos que sejam ao mesmo tempo atemporal, mas que entreguem uma demanda latente de mercado, né? O que você tem vislumbrado para o futuro, tanto numa ótica de investimentos, da parte de corporate venture capital, da empresa de um modo geral, e como que vocês enxergam também esse sucesso que os empreendimentos têm feito, já praticamente lançados com... um lançado com 40% já comercializado e o outro numa fase construtiva já e com 80% comercializado, né? O que vocês atribuem esse sucesso desses empreendimentos e como que vocês têm olhado, né, você enquanto diretor executivo aí nos últimos 7 anos, o que você tem vislumbrado de futuro para o negócio? Legal. Vejo com otimismo ali, acho que a gente tem um caminho bacana ali pela frente. A gente tem estruturado um time muito bacana lá, tem conseguido pessoas muito boas para estar com a gente ali no barco, né? Tá se envolvendo cada vez em ambientes, né, de também que levam a gente para frente, né, que ensinam, que transformam ali. E aí vejo assim, manter o DNA, né, manter o que a gente sabe fazer, mas sempre olhando tendências, né, que você não acompanha o mercado, você simplesmente vai sumir em algum momento, né? Então, manter esse olhar atento às necessidades de fato do cliente, né, entender as mudanças ali de comportamento, entender as mudanças de gerações, tá acompanhando isso aí. Lembrar que inovação e tecnologia são meio, não são fim. Então, a gente, no final das contas, não vende só tecnologia, não vende só inovação, a gente vende um espaço que a pessoa vai viver, né? Então, acho que quando a gente continua conectado a essa essência e tem uma preocupação genuína com o nosso cliente, com entregar um produto que gera valor ali na vida das pessoas, não tem como dar errado, né? E quando a gente também se diverte ali ao longo do caminho, acho que não tem como dar errado, né? Então, manter esse olhar e a partir de inovação, cara, sempre filtrar muito ali a espuma, né? Conseguir manter o pé no chão, não pegar qualquer hype e tentar acompanhar de fato o que é tendência, que vai transformar, que vai disruptar, e não só o barulho, né? Boa. Cara, César, queria te agradecer demais. Acho que, primeiro, parabéns pela visão, assim, de trazer para dentro de uma gestão familiar, de uma empresa familiar, um processo contundente de inovação e de reposicionamento da empresa, né, olhando para novos mercados e tal. Trazer tecnologia para um mercado que, tecnicamente, tem pouca tecnologia envolvida, apesar do base e de todo o movimento que foi feito para a área de construção civil. Eu vejo que no Espírito Santo a gente está... talvez o mercado de construção civil seja um dos mercados que tenha sido mais disruptado, né, sobre a ótica de como desde como financiar, quanto nesse processo construtivo que você está fazendo. Então também vejo eu uma grande avenida de crescimento. Cara, parabéns pela essa liderança e ainda mais sucesso aí para vocês nessa jornada aí nos próximos 39 anos. Boa. Obrigado por receber a Mocelin e vamos para frente aí, tem muita coisa para construir, muita coisa para fazer. César, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para você receber todos os nossos próximos episódios. Fica a dica também para você maratonar os episódios que já estão aqui no canal. E se você acredita que esse episódio pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilha com essa pessoa também. A gente queria agradecer aqui os nossos parceiros, o Cicobi, o Grupo Sim, e hoje, uma Fervo Digital que está aqui com o Evandro.
Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.